Galera, então, dando continuidade à nossa aula que a gente iniciou lá na parte 1, a gente vai começar a estudar algumas propriedades mais genéricas da função afim, da função de primeiro grau, que não dependem daquele nosso exemplo inicial. Mas a gente vai continuar usando aquele nosso exemplo do delivery, porque, enfim, eu vou precisar fazer alguns exemplos com vocês e a gente sempre vai usar aquela nossa função que a gente escreveu lá nos primeiros slides, do y igual a 2x mais 3, a gente vai usar ela como exemplo durante toda a nossa aula, para observar as nossas propriedades. Então, a primeira coisa que a gente vai estudar é a equação geral e os coeficientes da função afim. Toda função afim, toda função de primeiro grau, ela sempre vem nesse formato aqui, ó. Y igual a um número A, que é uma constante, a gente vai entender um pouquinho melhor isso depois, podem ficar calmos, multiplicada por x, mais um outro valor aqui, que a gente vai chamar de b. Uma coisa importante é vocês entenderem que existe sempre duas formas de a gente escrever as nossas funções, as equações que representam as nossas funções. Eu posso escrever y igual a x mais b, ou eu posso escrever esse f com esse x entre parênteses aqui. Como que a gente lê isso daqui? Isso daqui a gente lê f de x. Isso daqui quer dizer o quê? Que é uma função. E o nome dessa função é f, então eu estou tratando a função f, poderia ser a função g, a função h, a função qualquer coisa. E aí, se fosse a função g, seria g de x. Se fosse a função h, seria h de x. Então, esse f aqui é o nome da minha função que eu escolhi ser f, que na maioria das vezes vai ser f. Então, eu posso escrever f de x. O que é esse x aqui? Esse x está falando qual vai ser a variável que a gente vai usar aqui na nossa equação. Então, eu estou escrevendo essa função usando x. Eu poderia estar escrevendo essa função usando qualquer outra letra também. Eu poderia botar minha variável sendo, sei lá, sou narcisista, quero botar a inicial do meu nome, vou botar j. Poderia ser a j mais b. Por que não? Ninguém te impede disso. É porque na maioria das vezes a gente usa x e y, então por isso que eu estou usando x e y, mas a gente pode usar outras letras. Então, se aqui fosse j, se a minha letra fosse j, eu usaria f de j. Então, é isso que essa coisa estranha aqui significa. Significa que eu tenho uma função f e que ela está escrita em termos de uma variável x. E escrever nessa primeira forma ou escrever nessa segunda forma é exatamente a mesma coisa. Então, não tem a menor diferença. O que a gente está vendo aqui é que o nosso y ele tem o mesmo papel desse f de x. Então, se eu falar para vocês assim, calcule o valor de f de x, a gente está fazendo o valor de y. A gente vai usar muito isso durante a aula, e eu espero que isso não confunda vocês, mas vocês vão vendo aos pouquinhos melhor como isso funciona. Mas é só para vocês saberem que as funções sempre podem aparecer nesses dois formatos, ou usando y na frente, ou usando f de x, g de x, h de x, enfim, qualquer outra variação dessa simbologia aqui. Então, essa é a equação geral da nossa função afim. O que isso significa, gente? Eu vou, na verdade, explicar para vocês daqui a pouco. Eu esqueci que eu tinha que falar dos coeficientes antes. Então, vou falar de coeficientes antes, depois eu explico para vocês o que essa equação significa. O A é o cara que está multiplicando o nosso x. É o cara que está multiplicando a nossa variável. Ele a gente vai chamar de coeficiente angular da nossa função afim. O b, que é o cara que está somando ali no final da nossa função, a gente chama ele de coeficiente linear. A gente vai ver o que são esses coeficientes, como que esses coeficientes aparecem na nossa função. Não se preocupem com eles agora, lembrem só dos nomes, coeficiente angular, coeficiente linear. E agora sim a gente vai ver o que essas coisas significam na prática. Vamos pegar aquele nosso exemplo inicial, né? A gente tinha escrito que y era igual a 2x mais 3, essa era a equação da função que representava aquela nossa situação da entrega de pedidos. Ou a gente também pode escrever isso daqui como f de x, função f que está escrita em termos da minha variável x, igual a 2x mais 3. Então, a gente tem os dois formatos aqui. Gente, para essa equação, quem é A e quem é B? O A vale 2, porque o A é o cara que multiplica a nossa variável. Então, o A aqui é o 2, porque ele é o valor que está multiplicando o nosso x, que é a nossa variável. É só fazer um cara crachá aqui, fazer uma comparação. O A multiplica o x, 2 multiplica o x, então o A, que é o nosso coeficiente angular dessa função específica, vale 2. E o coeficiente linear
é o cara que vem somando aqui no final da função, ele vale quanto? Vale 3, né? O b aqui tem o mesmo papel desse 3. Então, nosso coeficiente angular A vale 2, nosso coeficiente linear B vale 3, usando lá a função do nosso exemplo inicial. Uma observação importante é tomar cuidado com os sinais quando vocês forem fazer essa identificação de quem é o coeficiente angular e quem é o coeficiente linear. Vamos ver outros exemplos aqui para ficar bem claro. Y igual a menos 4x mais 3 é uma outra função. O A aqui, que é o cara que multiplica o x, é menos 4. O sinal vai junto. Se tiver um negativo, o coeficiente tem que ter o sinal. Então, o A, que é o coeficiente angular, aqui vale menos 4. E o B vale também 3, que é o valor que está somando aqui no final. Se eu tenho y igual a menos 8x menos 9, uma outra função, outro exemplo. O A vale menos 8, leva o sinal junto. E o B vai valer menos 9. Lembrem de levar o sinal. E eu posso ter o caso onde eu não tenho ninguém somando aqui no final. Por exemplo, y igual a 5x. Também é um exemplo de função afim. O meu A vai valer 5, que é o cara que está multiplicando a minha variável, e o meu B vai valer 0, porque eu não tenho ninguém somando aqui no final. Então eu acrescentei essa observação para a gente ver outros exemplos de coeficiente angular e coeficiente linear, para acrescentar esse detalhe do sinal, tem sempre que levar o sinal junto, e também o coeficiente linear ele pode sim ser 0. Quando ele é 0, significa que a gente só tem esse pedacinho aqui da nossa função, que é a parte do A multiplicada pela nossa variável, que nem nesse último exemplo. Então essa é a equação geral, esses são os nossos coeficientes. Essa equação geral aqui só quer dizer que basicamente toda função afim vai ter essa cara. Um número vezes a nossa variável, mais um outro valor. Toda função afim vai ter exatamente esse formato. Então, por isso que a gente chama ela de equação geral da função afim. Então, mudando aqui um pouquinho o nosso plano de fundo, para a gente poder continuar a estudar funções, a gente precisa entender um pouquinho sobre o plano cartesiano. O que é esse plano cartesiano? Galera, o plano cartesiano é como se fosse um GPS que a gente usa na matemática. Pessoal que joga, já jogou Batalha Naval, pessoal aí dos jogos mais recentes que joga Minecraft, que minha vida na quarentena virou só jogar Minecraft. No Minecraft tem aquelas coordenadas que a gente usa para se localizar no mapa. É como se a gente estivesse num plano cartesiano gigante. Então aqui a gente vai trabalhar justamente com essa ideia, com o GPS na matemática, onde a gente localiza pontos e objetos no nosso plano cartesiano. Então o plano cartesiano é essa figura aqui, é esse quadriculado com esses dois eixos, o eixo horizontal, que normalmente é o nosso eixo x, e o eixo vertical, que normalmente é o nosso eixo y. Isso é o plano cartesiano. E aí eu posso localizar nesse meu plano cartesiano pontos. Como que a gente representa esses pontos do plano cartesiano? A gente bota entre parênteses, com uma vírgula separando esses valores, o valor na horizontal primeiro e depois o valor na vertical. Professora, como assim? Não entendi nada. Vamos ver exemplos. O ponto A. Como que eu represento o ponto A? Ele tem uma unidade aqui no horizontal, porque o ponto A está aqui, e 2 unidades na vertical. Então, o ponto A é o ponto 1, primeiro o valor da horizontal, vírgula 2, depois o valor da vertical, fecha parênteses. É assim que a gente representa os nossos pontos. O ponto B. O ponto B, ele tem 4 unidades na horizontal. A gente fez um deslocamento aqui de 4 unidades para o lado. Só que o ponto B, ele não tem nenhuma unidade na vertical. Ele tem 4 na horizontal e quando a gente vê, ele não está nem para cima, nem para baixo. Então, ele tem 0 unidades na vertical. Então, o meu ponto B, ele é o ponto 4 e 0. Valor na horizontal, depois o valor na vertical. Então, todos os pontos que estão em cima desse meu eixo horizontal, que estão em cima do meu eixo x, todos eles vão ter a coordenada y, a coordenada vertical, igual a 0. Porque se eu pegar qualquer ponto aqui em cima do meu eixo horizontal, ele nunca vai ter nenhuma altura. Então, todos os pontos que têm coordenada vertical, coordenada y igual a 0, vão estar necessariamente aqui em cima do eixo x. E a mesma coisa vale para o contrário. O meu ponto C. O meu ponto C é o contrário. Ele tem menos 3 unidades na vertical, então menos 3 na vertical,
e na horizontal ele tem 0. Ele não está deslocado nem para a direita, nem para a esquerda. Então, esse meu ponto C é o ponto 0, menos 3. Então, todos os pontos que têm a primeira coordenada, que é a coordenada horizontal, igual a 0, eles necessariamente vão estar aqui em cima do eixo Y. Qualquer ponto que eu pegar que esteja em cima desse eixo vai ter coordenada horizontal igual a 0. E aí a gente pode fazer aqui os nossos outros pontos. Ponto D, ele tem coordenada horizontal menos 4, coordenada vertical também menos 4, então ele é o ponto menos 4, menos 4. O ponto E, coordenada horizontal menos 2, coordenada vertical 1. E o ponto F, esse ponto F ele tem um nome especial, a gente chama ele de origem, que é o ponto 0, 0. É o ponto que não tem nem coordenada na horizontal, ele está aqui no 0, e nem deslocamento na vertical, ele também está aqui no 0. Então, a nossa origem é o ponto 0, 0. A gente chama ele de origem do plano cartesiano. Então, a gente vai usar muito esse plano cartesiano durante nossos estudos de funções, não só de função afim, mas de funções no geral. Então, é super importante que vocês se acostumem a localizar pontos nesse plano, usando essa ideia. Coloca primeiro o valor na horizontal e depois o valor na vertical. E aí, a gente forma aqui os nossos pontos. Por que eu estou falando isso, gente? As nossas funções, elas possuem vários tipos de representação. A gente pode representar elas através de equações, que nem a gente fez aqui. A gente escreveu uma equação que representa uma função. A gente pode representar elas como um diagrama de conjuntos. A gente não vai ver essa representação porque ela é quase nunca usada. Ela é importante para a gente aprender bem o conceito de função. Só que a gente vai precisar dar uma acelerada no nosso conteúdo, como a gente está tendo as nossas aulas bem prejudicadas por conta da pandemia. A gente vai ter que selecionar muito bem o que a gente vai preparar para vocês. Então, a gente está pulando aí algumas etapas, a gente não vai entrar em detalhes sobre teoria, do que é uma função e de funções mais genéricas, que normalmente a gente faz antes desse pedaço de função afim. E é nesse momento em que a gente normalmente vê essa representação dos diagramas de conjunto. Mas não se preocupem, porque isso quase nunca cai no vestibular, então o mais importante realmente é aprender a trabalhar com as funções específicas. Uma outra representação para as nossas funções são os nossos gráficos, os famosos gráficos de função. Isso sim aparece muito e aparece demais no vestibular. Então eu vou tirar aqui o spoiler e vamos observar de novo aquela nossa função do nosso exemplo inicial, da entrega, do delivery, aquela função que a gente escreveu juntos. E aí a gente vai montar o gráfico dessa função para a gente ver como que funciona o gráfico de uma função afim. O que eu faço para montar o gráfico de uma função? Os valores de x, eu escolho. Eu estou chutando esses valores. Eu escolhi botar 3, 2, 1, 0, menos 2 e menos 3. Eu poderia ter botado qualquer outro grupo de valores. Eu ia chegar exatamente no mesmo gráfico. A dica é, escolham sempre valores pequenos. Porque, né, a gente tem que fazer conta e a gente não gosta de fazer conta com valor grande. Então, pega sempre 0, 1, 2, 3, pega uns números negativos, que eles são importantes, para a gente poder montar o gráfico da nossa função. Então, esses valores da primeira coluna foram valores que eu escolhi. Para cada x, eu vou ter um valor de y diferente, certo? Como que eu calculo esse valor de y? É só usar aqui a nossa equação. Quando x é igual a 3, ou seja, o f de 3, o que é esse f de 3? É o valor da minha função quando x vale 3. É isso que eu estou calculando. Então, o valor da minha função, que é o valor de y, quando x vale 3, é só substituir aqui, bota 3 no lugar de x. 2 vezes 3, substituir aqui nessa equação de cima, mais 3. 2 vezes 3 é 6, 6 mais 3 é 9. Então, quando x vale 3, o meu y vai ser 9. O meu f de 2, o valor da função quando x vale 2, substitui de novo aqui em cima, bota 2 no lugar do x. Vai ficar 2 vezes 2 mais 3. 2 vezes 2 é 4, 4 mais 3, 7. O f de 1, bota 1 no lugar do x. 2 vezes 1, 2, mais 3, 2 mais 3 vai ser 5. O f, eu acabei de ver aqui que tem uma coisa errada, que eu saí fazendo e eu esqueci de trocar aqui dentro do parênteses, gente. Modificações ao vivo, porque acontece, gente, faz parte. Às vezes a gente faz essas besteiras. Deixa eu só ajeitar aqui o slide, porque eu não gosto de deixar nada torto, nada errado. Pronto, podemos seguir com a nossa aula como se nada tivesse acontecido. Então, voltando aqui. O f de 0, eu substituo o 0 no lugar do x. 2 vezes 0 mais 3. 2 vezes 0 é 0. 0 mais 3, 3.
E os negativos eu vou deixar de presente, para vocês darem uma olhadinha aqui embaixo em como que a gente fez essa conta, senão a gente vai ficar aqui até amanhã e vocês vão ficar bem irritados comigo. Então, quando x é igual a menos 2, dá para fazer a conta tá aqui do lado, y é igual a menos 1, e quando x é igual a menos 3, faz a conta aqui, vocês vão ver que y é igual também a menos 3. E aí, gente, o que a gente faz com esses valores dessa tabela? A gente coloca eles lá no nosso plano cartesiano. Como que a gente faz isso? Só pegar, ó, valores de x são os deslocamentos na horizontal, valores de y são os deslocamentos na vertical. Então, o primeiro ponto aqui, esse primeiro par de valores, vai ser o ponto x igual a 3, desloquei na horizontal, e y igual a 9, lá em cima, desloquei na vertical. Então, esse é o meu ponto 3 e 9. O meu segundo ponto, 2 e 7. Então, desloco 2 na horizontal, desloco 7 na vertical. Tá aqui o meu ponto 2 e 7. Vamos pegar aqui esse 0 e 3. O 0 e 3, o que eu faço? Sempre partindo da origem, tá, gente? Pra gente não se perder. Parte da origem, desloca 0 na horizontal. Então, eu não vou nem para um lado nem para o outro. Eu só subo 3 unidades. Então, tá aqui o meu ponto D. Vamos pegar um negativo, menos 2 e menos 1. O que eu faço? Ando menos 2 aqui para horizontal e menos 1 na vertical. Então, aqui está o meu ponto E. Uma coisa que eu não falei para vocês quando eu falei sobre o plano cartesiano é justamente essa ideia que para a direita os nossos valores de x são positivos, para a esquerda os nossos valores de x são negativos. Para cima os nossos valores de y são positivos e para baixo os nossos valores de y são negativos. E aí, para marcar os pontos, é só pegar os valores e ir fazendo os deslocamentos. Deslocar essa quantidade de unidades na horizontal, essa quantidade de unidades na vertical. Quando a gente bota no nosso plano cartesiano todos esses pontos que estão aqui na minha tabela, e eu coloco todos eles aqui no plano, eu vejo que quando eu ligo todos esses pontos, eu formo uma reta. E essa reta, que é infinita, essa reta não existe só aqui nesse pedacinho. Ela continua aqui, é porque eu tive que cortar a figura, obviamente, né? Não tem como botar uma figura infinita na apresentação. Então, assim, se a gente seguir para cá e seguir para baixo, essa reta continua infinitamente para todos os valores possíveis de x e y. E essa reta é o gráfico da nossa função afim, desse exemplo aqui de função afim. Então, outra característica da função afim. Toda função afim, o gráfico vai ser sempre uma reta. Se você pegou um exercício, você viu que é uma função de primeiro grau, que ela está escrita como uma igualdade, uma equação de primeiro grau, vocês já sabem que o gráfico dessa função vai necessariamente ser uma reta. Não existe outro tipo de gráfico para função afim. Então, gente, vou interromper essa parte por aqui e daqui a pouco a gente continua no próximo vídeo. Vai ter que ter próximo vídeo. Esse assunto é insuportável de grande. Todos os assuntos de função são insuportáveis de grande. Então, vocês vão ter que ter um pouquinho de paciência para assistir o próximo vídeo.